leitura é um dos pilares do desenvolvimento humano. Desde os tempos mais remotos, a escrita tem essa função de preservar o conhecimento, preservar diversas outras coisas que são passadas para as gerações adiante, como histórias, como descobertas, como pensamentos críticos em diversas camadas, podemos dizer assim. No plano filosófico, ler é basicamente entrar em diálogo com mentes brilhantes do passado e também do presente, ampliando a nossa própria consciência em relação a nós mesmos. No aspecto mais sociopolítico, podemos dizer também que a leitura ela tem um papel de emancipação. E quando eu falo emancipação, eu estou querendo dizer em qual sentido? É justamente de que um povo alfabetizado, uma pessoa, um indivíduo plenamente alfabetizado, ele é muito menos vulnerável à manipulação e bem mais capaz de participar de decisões que mandam, que moldam o seu próprio destino, que giram e fazem a máquina da sociedade andar. Por isso, muitos regimes autoritários, frequentemente, no princípio do começo do regime autoritário, buscam censurar livros. No caso também quadrinhos, que a gente tem relato de países que censuraram quadrinhos. A gente tem também a história mostrando a censura no cinema, censura em músicas, censura em programas de stand-up, censura em praticamente todos os níveis possíveis de comunicação artística dentro da sociedade. Historicamente, diversos movimentos sociais foram impulsionados por textos que muitas das vezes despertaram diversas outras formas de pensar, formas distintas de pensar para a época. E a gente pode citar duas obras interessantes. Como exemplo, eu trouxe aqui para vocês algumas obras que sim modificam o nosso modo de pensar sobre alguns assuntos pertinentes. Eu tenho aqui as adaptações em mangá da LPM Pocket, O Contrato Social, do Jean-Jacques Rousseau, que durante a época em que foi lançado o livro, não o mangá aqui, adaptação, mas na época que foi lançado o livro, de fato, teve um boom muito grande por conta da perspectiva de pensamento diferente de Jean-Jacques Rousseau em relação à sociedade. A gente também tem aqui um pouco de Marx e Engels no Manifesto do Partido Comunista, aqui é a adaptação em mangá da LPM Pocket. E, independente da opinião moderna que a gente tem hoje sobre esses autores, sobre esses filósofos, essas pessoas que estudaram nas épocas passadas, é fato que a obra deles teve um marco social muito grande, pois modificou e ampliou a perspectiva social em relação a diversos detrimentos de acontecimentos que aconteciam na época. A gente tem também, aqui está Maus. Maus é um quadrinho, um mangá extremamente valorizado que ganhou diversos prêmios ao redor do mundo, pois ele nos entrega uma perspectiva diferente do movimento do bigodinho, vocês sabem, durante a Segunda Grande Guerra Mundial. Então, é um quadrinho muito importante, pois traz um relato de um sobrevivente praticamente durante esse conflito que teve. E também, a gente tem até A Voz do Silêncio, que é um mangá que está no meu top 5 melhores mangás que eu já li em todos os tempos, pois ele nos traz uma perspectiva diferente sobre a abordagem do bullying, que é algo muito atual, mas que lá no Japão sempre é visto como algo mais pesado, sempre praticado de uma forma mais pesada. Então, obras como essas sempre nos trazem, numa perspectiva mais social, maneiras diferentes de pensar, panoramas, perspectivas, que muitas das vezes a gente não conseguiria ter se não fosse através desses métodos artísticos que nos fornece toda essa bagagem. Por fim, no plano pessoal, a gente pode dizer que ler desafia a nossa mente. E quando eu falo desafiar a nossa mente, é em qual sentido? É no sentido de que ela também alimenta, pois uma mente alimentada e desafiada, ela tende a trabalhar e se refinar de forma sem limites, é quase ilimitada. Você está refinando, você está desafiando, você está alimentando, de forma com que você está sempre se desenvolvendo. E
ler em particular, ela nos desafia, nos alimenta na questão da empatia e compaixão, coisa que muitas das vezes a gente não consegue aprender na escola, que muitas das vezes os lares familiares não conseguem repassar para os seus filhos, para os descendentes, coisas que a gente não consegue aprender de fato na sociedade. E na leitura, a empatia e a compaixão nos permite que a gente possa compreender e visualizar diversas perspectivas de outras pessoas que são distintas da gente. A gente tem diversas obras, né, dentro dos mangás que a gente não está lendo, não está só ouvindo, e nos animes, né, a gente não está só vendo opiniões do protagonista. A gente vê, a gente ouve, a gente assiste, a gente lê a opinião de terceiros, de pessoas que são contrárias à opinião de um protagonista, e a gente, de forma até inconsciente, começa a perceber de que realmente é importante ouvir todos os lados de uma mesma história, ver os diversos pontos de vista, ver os que mais afetam positivamente, os pontos de vista que mais afetam negativamente, uma coisa só, um objetivo, um ponto central de discussão. Então, essa empatia e compaixão que a leitura nos traz é algo bastante aquecedor para o nosso coração e para o nosso cérebro. A gente se torna um indivíduo melhor, numa perspectiva mais pessoal. A gente também, né, pode dizer que ler é basicamente um exercício à liberdade. Ler é uma autodescoberta. Ler é ler.